Shalom, bom dia, graça e paz. Podemos ficar de pé nos nossos lugares. Aleluia. Amém. É bom estar na casa do Pai. É bom aprendermos desde cedo que a casa do Pai é o melhor lugar para nós estarmos. Na casa do Pai há descanso, há conforto, há consolo, há proteção. Tudo podemos ter fora da casa do Pai, mas na casa do Pai é diferente. Na casa do Pai sentimos uma presença diferente, porque na casa do Pai a verdade é que essa presença é algo que o Senhor nos diz na sua palavra: onde 2 ou mais de vocês estiverem reunidos em meu nome, eu me farei presente no vosso meio. Então nós percebemos essa diferença. Percebemos que a casa do Pai é o lugar onde nós nos sentimos mesmo muito bem. O Senhor nos diz na sua palavra, no Salmo 113, Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Senhor, nos reunimos nesta manhã para Te louvar. Somos Teus servos, somos Teus filhos e nos reunimos para Te louvar hoje e para sempre. Não sabemos se vamos cá estar amanhã, Senhor, mas sabemos que enquanto vivermos, louvaremos o Teu nome. Como diz a Tua palavra, todo o ser que vive e respira, que louva ao Senhor. Todos estamos a respirar, amém? Louvamos ao Senhor, adoramos o Deus vivo, adoramos o único que é capaz de inverter o caminho errado para onde nós tantas vezes vamos. O único que é capaz de nos mostrar o caminho, o único que é o caminho, a verdade e a vida na realidade. Por isso, nesta manhã, Senhor, Te adoramos. Nesta manhã, declaramos todo o nosso louvor para Ti. Declaramos que És o nosso Deus. Declaramos que És o nosso Pai, que És um Deus bondoso, que És um Deus maravilhoso, que És um Deus digno, que És um Deus fiel e que nada nem ninguém nos pode tirar isso, porque nós queremos nesse Deus Todo-Poderoso. Queremos no Jesus que veio dar a vida por nós. Queremos no Espírito Santo, o Deus vivo, que nos consola e nos conforta. E nesta manhã declaramos, Senhor Espírito Santo, precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu consolo, precisamos do Teu conforto, precisamos que nos ensines a adorar, que nos ensines a orar, que nos ensines a derramar na presença do Pai. Como igreja nos entregamos a Ti nesta manhã, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Pedimos a Deus, enche esse ambiente, ó Pai. Enche esse lugar com a Tua presença, com a Tua glória, Deus. Nós viemos aqui, meu Deus, para Te ver, para estar contigo, Deus. Para sentir a Tua presença, ó Deus. Sentir o Teu mover no meio de nós, ó Deus. Por isso, enche esse ambiente, ó Deus. É o que a Tua igreja te pede nessa hora, ó Deus. Enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, ó Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Mais uma vez nós clamamos, enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos total liberdade, Espírito Te Santo. damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos.
aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Enche este ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. A história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer.
voz, adora. Arca chama, chama, Eu, como igreja, nós te chamamos, ó Deus. Invocamos mais a tua uma presença. vez. Mais uma vez. Queremos ver. Nós queremos a ti, ó Deus. Yeshua descer. Desce no meio de nós, ó Deus. Faz a diferença aqui em Santa Marta do Pinhal, ó Deus. Clama. Nós clamamos. Arca chama, chama, chama. Mais uma vez. Queremos ver o Yeshua descer. Arca clama. Arca chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o Yeshua descer. Então diga o nome dele assim. Declare o nome dele. Declare o nome dele. Sinta a presença dele. Yeshua. Nome sobre todo nome. Maravilhoso conselheiro. Deus forte, o Pai da eternidade. Príncipe da paz. Esse é o nome dele. Aquele que era, aquele que é de Yeshua, Yeshua,
Deus. chamar Só precisamos de Ti, ó mais Deus. uma vez. Só da Tua presença, Deus. Queremos Para sermos ver completos, ó Deus. isso acontecer. Só a igreja. Acaclamar. Se uma igreja te busca nesta manhã, ó Deus, chama a Tua presença. Só queremos chamar a Tua atenção para nós, ó Deus. Precisamos mais de Ti, ó Deus. Mais do Teu Santo Espírito, Deus. Precisamos. Por isso nós clamamos. Oh. Chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Aplauda, Senhor, aleluias. Só Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória. Ao único, ao leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aquele Jesus que veio como homem, se fez carne, entregou sua vida por nós, pela minha e pela sua vida. Adore esse Deus. Aleluia. Da tribo de Judá, único. É o único que é digno. A raiz. A raiz De Davi. A único que é digno. A único que é digno. O leão da tribo de Judá. A único que é digno. A raiz Mais uma vez vamos declarar ao único. ao único que é digno, o leão da tribo de Judá, é o único que é digno, a raiz de Davi. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. Jesus, Só tu vieste como como homem, Deixou deste a sua glória vida por nós, para estar no meio de nós, és para sentir as nossas dores. maravilhoso. Jesus, Que amor é esse? vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. E ao único que é digno, Deus. o leão da tribo de Judá, ao único
Ele é o único. de Davi, Ao ao único que é digno, o leão da tribo de Judá, ao único que é digno, a raiz de Davi. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. Qual o nome dele? Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. A Tua igreja declara nesta manhã, Senhor, que só Tu és digno, só Tu és digno de louvor, só Tu és digno de honra, só Tu és digno de adoração. Tu te fizeste homem e Tu entregaste a Tua vida por nós, Senhor. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o puro pelos impuros, o perfeito pelos imperfeitos, os santos pelos pecadores. Obrigado, Jesus. Te adoramos, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Canta mais uma vez, canta. De Davi, ao único que é digno, o leão da tribo de Judá, Ao único. e ao único que é digno, a raiz de Davi, ao único que é digno, o leão da tribo de Judá, ao único que é digno, Ele é a raiz. a raiz de Davi. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso. Ele é Jesus. Jesus, vieste como homem, deste a vida por nós, és maravilhoso.
deixa vir. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos, te exaltamos. Declaramos que és maravilhoso. Declaramos que és majestoso. Declaramos que és bondoso. Declaramos que és digno. Declaramos que és justo. Declaramos que és fiel. Declaramos que és Jesus, o Filho do Deus vivo. E nos rendemos a Ti nesta manhã, Senhor. Que rendemos, Senhor. Podemos aplaudir o nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Único que é digno. Aleluia. Deus é bom. Amém. Muito bom. Podemos tomar os nossos lugares. Amém. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler 3 versículos. 4 versículos, do 14 ao 17. O Senhor já tinha-me avisado a semana anterior e eu disse que ia ministrar sobre redenção. Complicado. Vê se eu consigo, que é muito complicado. Muito complicado. Então, João capítulo 3, versículo 14, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Senhor Espírito Santo, entregamos esta palavra nas Tuas mãos e entregamos este tempo nas Tuas mãos, Senhor. Tu nos possas ministrar sobre a redenção do Senhor Jesus, que nos possas ministrar sobre essa obra maravilhosa, sobre essa obra que nos permite hoje ter vida, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor Espírito Santo, abre os nossos corações, prepara os nossos corações para verdadeiramente poderem ser uma terra fértil, Senhor, onde a Tua palavra caia, dê fruto que permaneça, de transformação, de mudança, de conquista, de vitória na Tua presença, na Tua vida. É o que nós declaramos no nome santo de Jesus e para a glória do Pai. Amém? Jesus é o nosso modelo de vida, amém? Jesus é o nosso Senhor, Jesus é tudo aquilo que nós podemos alcançar um dia, tudo aquilo que nós podemos esperar, tudo aquilo que nós podemos ter como referência, é Jesus. Jesus é realmente, é tudo para nós. Porquê é que Deus enviou Jesus? A Bíblia nos diz aqui neste versículo que nós lemos. O Senhor enviou Jesus para que todo o que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Era o versículo que nós decorámos na outra semana. Lembram-se de João 3,16. Mas Jesus veio para condenar alguém, porque muitas vezes o mundo diz que a igreja condena. Há igrejas que condenam, é verdade, mas isso nós não podemos responsabilizar o todo, porque algumas coisas fazem errado. É o velho exemplo. Se nós tivermos alguém conhecido que fez uma cirurgia e que correu mal, ou que foi ao dentista e que correu mal, nunca mais vamos ao dentista? Porque há um que faz errado, porque há um que não é sério, porque há um que faz... Não. O Deus Todo-Poderoso se encarregará de remover o que não é certo e colocar alguém certo. Portanto, a verdade é que Jesus não veio para condenar ninguém. Diz no verso 17, o último que nós lemos, Jesus veio para que o mundo fosse salvo. Então, imagina que eu agora chegava aqui ao pé de um de nós, ao pé do Diogo, e dizia assim: Diogo, não te mexas que vou salvar-te. Qual era a pergunta que o Diogo iria fazer? Vais salvar-me de quê? Não é? Imagina, se alguém chega ao pé de ti, estás na rua, espera que eu vou salvar-te. Vais perguntar logo o quê? Ou não estás a ver bem, ou confundiste a pessoa, ou vais-me salvar de quê? Porque a gente pode achar, podemos entender que não temos nada. Que não corremos nenhum risco. O Diogo está aqui sentado, podia achar que não corria nenhum risco. Mas se eu estou a dizer que o vou salvar, provavelmente há alguma razão. Aí é a pergunta que o Senhor nos quer fazer hoje. De que é que Jesus veio salvar o mundo? De que é que Jesus veio salvar o mundo? Se calhar aquilo que vem à nossa mente é: Jesus veio salvar o mundo do pecado. Não. O pecado está aí bem vivo. Ali ao fundo temos um boteco com gente que bebe até cair para o lado.
Se calhar na rua de trás há uma casa de prostituição, se calhar ali à frente há um centro de macumba. Jesus não vai salvar o mundo do pecado, nem da fome, porque há gente com fome, nem da doença, nem da guerra. Jesus não vai salvar nada disso. Portanto, nós às vezes também temos entendimentos que não... Por causa daquilo que nós vamos ouvindo e como crescemos, que nos faz essa dúvida. Mas não perca desta pergunta. Guarda esta pergunta no teu coração, porque nós vamos voltar mais à frente a essa pergunta e trazer a resposta com base na Bíblia. Então, redenção. O que o Senhor nos vai ministrar hoje é a redenção. O que é redenção? Nós temos que perceber estes conceitos para conseguirmos perceber de que é que Jesus veio salvar o mundo. Se nós não entendermos o que é redenção, nós não vamos conseguir perceber do que é que Jesus veio salvar o mundo. Normalmente, quando falamos de redenção, nós falamos de quê? Pegamos no nosso exemplo, não é? Falamos da redenção dos nossos pecados, da nossa restauração, da vida eterna, da salvação. Está correto. É um dos aspectos da redenção. Mas a redenção não se esgota ali. A redenção é muito mais. Tecnicamente falando, a redenção é o resgate de uma propriedade. Há uma propriedade e essa propriedade é resgatada por alguém. Isso é o que significa redenção no dicionário do contexto onde foi falada a redenção, que é o contexto hebraico. Não é o nosso contexto de hoje. E nós temos que perceber isso. A nossa realidade de hoje é muito diferente da realidade que era o povo de Israel, muito diferente da realidade em que foi escrita a Bíblia. E nós temos que ler a Bíblia sempre pensando socialmente quais eram os conceitos que existiam na altura. Porque às vezes há coisas que se fala que nós levamos para o nosso entendimento de hoje e não é assim. Por exemplo, hoje há palavras que nós usamos que eu quando era criança, e se calhar alguns de vocês quando eram crianças não usavam. Vou-vos dar o exemplo de uma palavra que só se começou a usar, e há aqui alguém mais quase da minha idade e português que se lembra disso, que é a palavra bué. Bué, que quer dizer muito, que hoje nós usamos, começou-se a usar depois do 25 de Abril, depois de 1974. Quando as pessoas que viviam em África vieram para Portugal. Era uma palavra que se usava muito em África. Bué, queria dizer muito. Ou seja, se fôssemos perguntar aos meus avós, bué é para comer, eles não sabiam. Portanto, estão a ver a diferença. Da mesma forma, agora, hoje em dia, no século XXI, com o aumento de povos de várias nações em Portugal, principalmente brasileiros, nós hoje usamos palavras e formas de falar que não usávamos há 10 anos, nem 15, nem 20. Ou seja, os contextos são diferentes. A forma como eu falava uma palavra há 20 anos atrás é diferente de hoje. Porquê? Porque o povo brasileiro nos trouxe palavras novas, termos novos. Isto para dizer o quê? Que nós temos que perceber que muitas vezes o português não sabe a origem de uma palavra que hoje se usa porque veio do Brasil e o brasileiro também não sabe e faz com que tenhamos entendimentos diferentes. Com a Bíblia é igual. Por isso é que nós, quando estudamos a Bíblia, quando lemos a Bíblia, devemos pedir ao Espírito Santo, em primeiro lugar, para nos revelar o que estamos a ler, para nos trazer o entendimento adequado e percebermos exatamente o que quer dizer. Isto para resumir. Quando o povo judeu falava de redenção, tinha um entendimento que se calhar hoje nós não temos. Nós não conseguimos entender isso. E é importante nós percebermos. E para percebermos, eu vou-te pedir que abras a Bíblia num livro bem antigo, que é o livro de Levítico, para ajudar a perceber. O livro de Levítico, capítulo 25, versículo 25. Parece que é de propósito. 25, 25. Para termos uma definição breve do que é redenção para o povo judeu. Diz lá assim, Levítico 25, 25. Quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, há versões que em vez de vender dizem entregar, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu ou entregou seu irmão. Isto é a definição de redenção que o povo judeu tinha. A definição de redenção que está na Bíblia quer dizer isto. Ou seja, só no caso de um empobrecimento profundo que deu origem a uma dívida que teria que ser paga. Deixem-me dar-vos um exemplo, porque é mais fácil nós contando uma história de hoje para os nossos dias, mas imaginem que estamos a viver no tempo de Levítico, ok? Temos aqui a máquina do tempo, não é o Regresso ao Futuro, não é? Com o Michael Fox, mas imaginem que nós agora éramos transportados para o tempo de Levítico. E o que vamos falar vai estar de acordo com a cultura e com a lei que estava em vigor na altura.
Imaginem assim. Imaginem que eu vou propor um negócio a um dos nossos irmãos. Propor um negócio ao Alcemar. Eu vou-lhe propor um negócio qualquer, tipo plantação de batata, plantação de banana, uma coisa que não dá, até, na minha cabeça, sei lá. Vou-lhe propor um negócio de plantar banana. Eu vou-lhe propor o seguinte: eu entro com a mão de obra, que eu tenho muitos trabalhadores, muitos servos, eu tenho o terreno, eu tenho o lugar para plantar, mas não tenho o dinheiro para comprar semente, nem sei se a banana é semente ou o que é que seja. Dei um exemplo que não sei. Ok. E não tenho dinheiro para comprar bananas. Então eu chego ao pé dele e digo assim: Alcemar, preciso de 1 milhão para poder fazer a plantação. E ele diz assim: olha, eu não sei se isso vai dar aqui no nosso clima, mas eu empresto-te 1 milhão, eu confio em ti. Como é que a gente faz a seguir? Como é que se fazia em Levítico? Se fosse hoje, nós se calhar faríamos um contrato. Em Levítico, íamos os dois até às portas da cidade, quando lá estavam sentados os anciãos, a gente apertava a mão. O 1 milhão era meu e eu tinha feito um contrato com ele que lhe pagava 1 milhão quando a plantação de banana corresse bem. O que é que aconteceu? Tudo o oposto que eu achava. Não choveu, não fez sol, fez geada, os bichos comeram a plantação, aquilo correu tudo mal. E quando chegou à altura da colheita, o que é que eu fiz? Se quis comer banana, fui ao Pingo Doce comprar, porque aquilo não deu nada. O que é que eu faço a seguir? Vou ali ao pé do Alcemar e contar a desgraça que me aconteceu. Epá, isto correu tão mal. Tu bem já tinhas dito que isto não ia correr bem. Isto correu super mal. Nada disto resultou. E o que é que ele disse? O que é que vocês acham que ele disse? Não desanimes. Para a próxima colheita fazes. Acham que foi isso que ele disse? Não. Ele disse assim: amigo, eu emprestei-te 1 milhão. Eu preciso de 1 milhão agora, que eu também tenho um negócio para mim. Preciso de 1 milhão. Mas eu não tenho 1 milhão. E ele diz: paciência. Eu não posso perder nada neste negócio, que foi o que eu te disse na altura. Então, como tu não tens 1 milhão, o que é que vai acontecer? Todos os teus bens, as tuas terras, os teus trabalhadores, tu e a tua família passam para mim. Isto era assim que funcionava em Levítico. A cena do empobrecimento profundo, quando alguém tinha um problema, era assim que acontecia. Em Levítico e daí para a frente. Era o que estava escrito na lei. Era um acordo, eu não podia pagar, então eu tive que lhe entregar. Ou seja, eu e a minha família passámos a ser escravos dele. Tudo o que nós temos era dele. Tudo o que nós imaginávamos poder um dia vir construir era dele. Lembram-se daquela história que tem lá no livro de Reis da viúva, que foi dizer ao profeta que os credores do marido vinham buscar o filho como escravo? É essa lei. O marido tinha deixado dívidas, até uma boa razão, para cuidar dos profetas, mas deixou dívidas. Então os credores vinham. Então quais eram as minhas hipóteses de deixar de ser escravo juntamente com a minha família? Hipóteses de acordo com a lei, não é coisas da nossa cabeça. Não é agora dizer assim: vamos meter no carro e fugimos rapidamente. Não. A gente tinha dado a palavra. Quando se dá a palavra, dá a Deus presente no negócio. Eu tinha 3 hipóteses segundo a lei. A primeira, eu escrevi aqui porque não sei isto de cor. A primeira está em Êxodo, capítulo 21, versículo 2. Se quiserem abrir, que é para nós percebermos que está tudo certinho com a palavra de Deus. Primeira hipótese que eu tenho de deixar de ser escravo. Diz lá no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 2. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º, que é o ano sabático, sairá livre de graça. Ok? Azar meu, que eu não era hebreu. Eu vivia naquele tempo, mas tinha nascido em Edom, ou outro país qualquer. Eu não era hebreu. Portanto, não podia usar este prerrogativo de esperar pelo ano sabático e ser solto a minha dívida. Segunda hipótese, quando chegasse o ano de jubileu. Quando chegasse o ano de jubileu, se voltamos ao livro de Levítico, ao mesmo capítulo 25, venham lá comigo ao verso 28. Levítico 25, 28. Quando chegasse o ano do jubileu, eu tinha uma hipótese, dizia assim: mas se não conseguir o suficiente para restituir-lhe, lembram que tínhamos falado da dívida, não é? Então o que foi vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Fantástico. Quando chegasse o jubileu, eu e a minha família e os meus terrenos sairíamos da posse dele, porque ele não nos comprou, eu entreguei por causa de uma dívida. É diferente, não é? A lei não diz que os negócios ficam sem efeito. Quando eu compro uma coisa, diz que quando há uma entrega por não cumprimento, a gente ficamos livres. Só que há um pequeno pormenor. Lembram-se de uma festa que a gente celebrou aqui há 3 semanas, mais ou menos?
Foi a festa das trombetas, não foi? Lembram-se disso? Quer dizer o quê? O ano novo. O ano passado foi o ano do jubileu, 5.782. Este ano foi o ano de Shemitah. Lembram-se? O ano em que Deus deu a porção dupla sobre as nossas vidas. Este ano é o primeiro ano a seguir ao jubileu. Tinha que esperar 49 para ser liberto. Tive um grande azar nesta pregação. Não consigo. Ou seja, eu vou ser liberto sim, mas vou estar no jardim das tabuletas já daqui a 49 anos. Talvez os meus filhos sejam libertos, mas provavelmente nem a minha esposa seria liberta 49 anos. Porque realmente o que diz ali é que as dívidas eram perdoadas a quem era escravo por causa de uma dívida. É verdade. Mas eu teria que esperar 49 anos. Então, há uma terceira hipótese que a lei nos diz. Há uma terceira hipótese que se chama redenção. A Bíblia nos diz que se a primeira, o ser um servo hebreu, não funciona, a do jubileu não funciona, há uma terceira que se chama redenção. A redenção não depende de mim, que sou escravo. A redenção depende dele que ficou comigo e com os meus bens, de aceitar que alguém possa comprar. Então, o que é que a Bíblia nos diz? Lembram-se lá no verso 5 que nós lemos há pouquinho, dizia que então poderá vir o seu resgatador, um parente seu. Então eu aqui, vamos imaginar que o Carlos é meu parente, irmãos em Cristo somos todos, amém? Mas na altura ainda não havia Cristo. Vamos imaginar que o Carlos é meu parente e o Carlos é montado no ouro e da prata, ele é que não ostenta. Mas o Carlos ali, ouro, prata, petróleo, diamantes, aquilo é tudo. Tudo que possam imaginar e não imaginar, ele é super rico. Quando ele olhava para Abraão, o Abraão fazia-lhe assim, porque ele ainda era mais rico que Abraão. Carlos é um homem cheio de dinheiro. E então soube da situação e disse assim, não vou deixá-los escravos, não, quero que eles possam ir para a sua vida, ter a sua casinha, fazer tudo bem. Então ele decide ser o meu resgatador. Ele decide resgatar as nossas vidas. Na realidade, a minha vida, porque as outras, a família ia por consequência, porque o negócio foi meu, ele tinha que me resgatar para a família. Então ele vai ter com aquele que na altura é o meu senhor, ele vai ter com o meu senhor e pergunta quanto é o valor da dívida do meu irmão. E ele diz 1 milhão, foi 1 milhão que eu disse, não é? 1 milhão, e o Carlos chega ali e puxa do bolso um molho de notas de 1.000 euros, são 1.000 notas, é pouquinho cabe no bolso das calças, pega ali 1 milhão, pá, e bate ali naquela hora e paga a minha dívida. Naquele momento em que ele paga a minha dívida, eu deixei de ser escravo do Alcemar. Naquele momento em que ele paga a minha dívida, ele deixou de ser meu dono, da minha família e das minhas coisas. Naquele momento ele deixou de poder exercer qualquer tipo de influência ou de decisão sobre a minha vida. Porquê? Porque eu já não lhe pertenço. Eu pertenço ao meu parente que me comprou. Isto quer dizer o quê? Que eu já não sou mais escravo? Não. Quer dizer que eu mudei de dono. Porque o que a Bíblia nos diz na redenção não é que eu fiquei livre da Silva. Por acaso até sou Silva. Não. Diz que eu mudei de dono. Quando alguém compra a dívida, muda de dono. Ou seja, até ao próximo jubileu, até daqui a 49 anos, eu continuo com alguém que é dono da minha vida. Vocês agora podem pensar, então, mas como se diz aqui em Portugal, quem troca o odre por odre, fica com algum que é podre, não é? Troquei uma coisa, escravidão por outra. Mas há um pormenor, é quando Deus diz na Bíblia que tem que ser um parente, alguém chegado, esse que tem o poder da redenção, a ideia que está no coração de Deus é que esse ato de compra vai ter uma coisa que se chama compaixão e misericórdia conjunto, porque é família. Então, quando Ele me compra, eu sou dono dele, Ele não me vai tratar como escravo, Ele vai me tratar como família, embora formalmente eu seja dele, mas Ele não vai tratar-me mal, Ele não vai impor coisas, Ele não vai fazer nada. Na realidade, embora eu tenha deixado de ser escravo de um para ser escravo de outro, a verdade é que eu vou ser tratado como família. Era como se eu não tivesse nada a depender dele. Ele me dava essa liberdade. Se eu queria estar junto dele, estava. Se eu não queria, não estava. O meu resgatador fez isso. E este é o conceito de redenção que todo judeu tinha com base na palavra. Porque antigamente não havia bancos, não havia contas nos bancos, os negócios eram feitos com base na palavra. Quando as pessoas falhavam, tinham que assumir. E era este o conceito. Talvez não fosse o conceito que nós tínhamos de redenção.
Então, agora que nós vimos o conceito técnico, legal, vamos ver este conceito de uma forma espiritual. Amém? Porque nós não estamos aqui num workshop de negócios, nós estamos aqui numa celebração com Jesus. Então nós vamos ver a aplicação espiritual deste conceito de redenção nas nossas vidas. E para isso eu pedia que tu pudesses abrir a Bíblia comigo ou ligar no livro de Efésios, um livro do Novo Testamento, a carta à igreja de Éfeso, logo no capítulo 1, no versículo 7. Vamos lá ler o livro de Efésios, o que é que nos diz. O livro de Efésios diz assim, capítulo 1, versículo 7. Em quem, Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então o que é que nós percebemos aqui que é importante nós entendermos também? Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Claro que sim. Mas nós entendemos que só houve a necessidade de um Redentor porque havia uma dívida. O que nós percebemos é, quando há um Redentor é porque há uma dívida. Então, se houve a necessidade de Jesus ser Redentor, era porque havia uma dívida. Que dívida era essa? Lembram-se que eu fiz uma pergunta atrás de que é que Jesus veio salvar o mundo? Agora a pergunta é, qual era a dívida? Porque se havia escravidão é porque havia uma dívida que não tinha sido paga. Então, pergunto novamente, de que é que Jesus veio salvar o mundo? E nós agora já sabemos a resposta. Jesus veio salvar o mundo da escravidão como consequência de uma dívida. Havia uma dívida sobre o mundo que, como não foi paga, essa dívida tornou o mundo escravo. E Jesus veio pagar uma dívida, livrando o mundo da escravidão. Onde é que essa dívida foi feita? Pergunta dos 5 milhões de dólares. Essa dívida foi feita onde? Lá no início de tudo, no Jardim do Éden. Quando o teu avô Adão e a minha avó Eva, ou tetravó ou bisavó, não somos tão velhos quanto isso, quando eles decidiram fazer tudo ao contrário. Ou seja, quando o homem pecou, além da desobediência, da rebelião, da consequente morte espiritual e afastamento da presença de Deus que a Bíblia nos diz, em Romanos, não é? Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, todos nos afastamos de Deus. Além disso tudo, há uma outra consequência que se chama escravidão. E porquê? Porque a Bíblia nos diz isto, também no Novo Testamento. E eu sei que hoje estamos a ler muitos versículos, mas é importante para nós percebermos que tudo tem base bíblica e é assim que nós não somos enganados com coisas que se vai ouvindo aqui e acolhi. Eu gostava que nós pudéssemos abrir na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19, para percebermos o que é a escravidão. Porquê? Porque se calhar nós podemos não estar a perceber porque é que o mundo ficou escravo. Que dívida foi essa? Então, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Então esta primeira parte, prometendo-lhes liberdade, lembra-vos alguma coisa? Lembra a palavra que a serpente deu a Eva. Tens a certeza que não podes comer daquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal? Porquê é que não podes comer? Porque Deus disse. Eu acho que Deus não quer que sejas tão importante como Ele e que saibas as coisas que Ele sabe. Então a serpente foi trazer ali o quê? Uma noção de falsa liberdade, de falso conhecimento, de falso independência, que é exatamente o que diz aqui, prometendo-lhes liberdade. Mas na realidade, quando eles caíram no pecado, esta promessa de liberdade foram eles mesmos servos da corrupção. A corrupção entrou no coração deles. Ou seja, dizendo por outras palavras na nossa linguagem moderna, o que é que aconteceu com o homem quando aceitou a proposta da serpente? O que é que aconteceu com Eva quando decidiu comer do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal? O que é que aconteceu com Adão quando a seguir não fez a Eva arrepender-se? Não, antes pelo contrário, ele entrou no mesmo caminho. O que é que aconteceu quando eles aceitaram esta proposta do pecado? Simples. O homem passou a estar debaixo da servidão e domínio de Satanás. Porquê? Porque aqui o que nós lemos é que de quem alguém é vencido, de tal também se faz servo. Quando havia uma guerra, até hoje é assim, não é?
quando há uma guerra, quem conquista o país, supostamente ganhou a guerra, o que é que acontece a quem lá vive? Fica escravo de quem conquista. Naquele tempo, então, quando alguém ia lutar contra os filisteus, os amoneus, os amorreus, quem fosse, chegavam lá, conquistavam o terreno, conquistavam a terra e as pessoas eram escravas. A Bíblia nos diz isso. Quem perde, quando alguém é vencido numa batalha, do tal faz também servo. Então o homem passou a estar debaixo da servidão e domínio de Satanás. Quem? Exatamente toda a raça humana. Tu e eu, a partir daquele momento, quando nascemos, já estamos debaixo da escravidão de Satanás. Porquê? Porque Adão, como a Bíblia nos diz, o primeiro Adão foi a matriz da humanidade. Nós todos nascemos com o ADN de Adão. Nós todos nascemos como Adão era. E o que é que a Bíblia nos diz? Todos fomos concebidos em pecado. Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente saiba, todos fomos concebidos em pecado e vivemos uma vida de pecado até ao dia em que Jesus resgata a nossa vida, em que o nosso Redentor muda a nossa vida. E isso é importante nós percebermos que toda a raça humana, desde aquele momento, entregou o seu direito, a sua vida, como eu entreguei para pagar a minha dívida. A dívida ali era o pecado. Há versões da Bíblia que tratam o pecado e chamam dívida. Aliás, se nós formos ver a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que está lá em Lucas, está lá em Mateus, perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Há versões que dizem ofensas, mas a verdade é dívida. Porque dívida é tudo aquilo que eu me comprometo e que eu não consigo cumprir. Então foi exatamente isso que aconteceu. Então, da mesma forma que que a pessoa de quem eu era escravo tinha legitimidade sobre a minha vida e influenciava a minha vida, Satanás tem legitimidade para influenciar a vida da humanidade. Satanás tem legitimidade para influenciar a vida do mundo. Por isso é que a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Porquê? É como se Adão tivesse entregue o direito de governar a terra, entre aspas, a Satanás quando pecou. Por isso é que muitas vezes há pessoas que não conseguem entender. Mas se Deus existe, porquê é que há fome no mundo? Mas se Deus existe, porquê é que o homem mata a mulher, ou a mulher mata o homem, ou mata os filhos? Porquê é que há bombas? Porquê é que há gente má? Porque estão debaixo da influência de Satanás. E como Satanás não é bom, vai fazer o quê? Tudo que para ele é importante para tentar destruir a humanidade, ele vai usar na humanidade. Todos os artifícios que Satanás foi aprendendo ao longo da sua existência de como eu posso magoar o homem, como eu posso fazer mal à raça humana, ele põe em prática, ele vai pondo em prática. Quem é que vai lutando contra isso? É a Igreja de Jesus. Porque a Igreja de Jesus entende porque é que nós intercedemos. Às vezes até por situações, países, coisas que não têm nada a ver connosco. Porque a oração do justo tem poder. Então, a redenção é exatamente isto. O homem, a humanidade, o mundo ficou escravo de Satanás. E Satanás tem o direito de fazer aquilo que quiser porque nós lhe entregamos. Mas então pode estar a pensar assim, então porquê é que num dos jubileus, não é? Que a gente tem que ler tudo e usar a palavra de Deus completa. Se eu podia num dos jubileus ser, como é que diz, afastar-me, ficar sem fim a minha escravidão, porquê é que com Satanás isso não acontece? Porquê é que de 50 em 50 anos, ou seja, porquê é que quando chegou os primeiros 50 anos, Satanás não perdeu esse poder? Por dois motivos. O primeiro é que estamos a falar de uma escravidão espiritual e não física. A escravidão que se podia libertar ao fim de 50 anos do jubileu era a escravidão física, do dinheiro, era a escravidão das terras, da família. Isto é uma escravidão espiritual, não é uma escravidão física. E o segundo motivo é porque o homem acaba por pecar todos os dias. Ou seja, mesmo que não fosse a questão espiritual, em 50 anos a humanidade não pecava? Vocês acham que sim? Eu acho que não. Todos os dias as coisas acontecem. Portanto, o que nós vemos através da Bíblia, e a Bíblia confirma-nos isso, acho que é lá em Colossenses, não é? Que a Bíblia diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o maravilhoso reino do seu Filho. Portanto, a Bíblia nos diz que havia realmente um império de trevas onde o ser humano estava lá preso, aprisionado.
Mais uma vez, não é fisicamente, nós não estamos escondidos num buraco qualquer, numa caverna qualquer, mas espiritualmente, muitas vezes estamos presos num buraco e não percebemos que a nossa vida não anda. Nós temos vícios, temos vontades erradas, pecamos constantemente na mesma coisa. Porquê? Porque ainda temos alguma coisa que nos faz estar presos e agarrados ali ao império das trevas. Então, como eu disse, graças ao pecado de Adão, graças ao que ele fez, o homem perdeu a sua posição em que o homem estava debaixo do senhorio de Deus. A Bíblia nos diz que Deus entregou o jardim ao homem e lhe disse: frutificai, multiplicai e dominem a terra. E eles tinham missões, Adão tinha que dar nomes aos animais, eles tinham coisas para fazer, ou seja, eles estavam a trabalhar em parceria com Deus. Deus, obviamente, soberano sobre todas as coisas, o homem estava a trabalhar com Deus. Então o homem deixou de estar no domínio divino para entrar no domínio da escravidão dominado pelo reino das trevas. Eu não sei o que é que vocês acham, mas isto para mim, concluir isto e ter esta visão sobre as nossas vidas é algo que é poderoso, porque nos mostra uma visão muito mais abrangente. E eu creio que nós conseguimos perceber que não podemos brincar com a nossa vida. A partir do momento em que nós percebemos aquilo que o diabo pode fazer quando nós lhe damos legitimidade, porque ele passa a ser Senhor. O diabo tem toda a legitimidade sobre cada vida que ainda não foi resgatada por Jesus. Porque a Bíblia nos diz que é assim. Porque são as leis espirituais. Eu posso concordar ou não com as leis, mas elas existem. Por exemplo, eu não concordo com o meu escalão do IRS. Não concordo. Acho que devia ser mais baixo. Acho que devia ser muito mais baixo. Acho que o IVA devia ser muito mais baixo. Acho que o combustível devia estar muito mais baixo. Acho que devia estar tudo mais baixo. Mas a minha vontade muda alguma coisa? Não. Porquê? Independentemente de eu concordar ou não, há leis e há regras. E as leis espirituais são as leis que nos dizem que se eu faço uma dívida e não a saldo, eu fico escravo da pessoa a quem eu faço essa dívida. Por isso, cada vez que eu peco, por isso é que... Faço aqui um spoiler, não faço. Porque ainda há muita gente que falta entregar o questionário. Há muita gente que falta entregar, então eu não posso fazer spoiler da resposta. Mas lembro já, temos aqui a aula 4. Não vão embora sem levar a aula 4, embora para a semana seja a 3, mas já ficamos para a outra de prevenção, caso não se possa vir no domingo. Eu ia fazer aqui um spoiler, mas não posso fazer. Mas isto mostra-nos que o facto de eu hoje estar a fazer a minha vida toda de acordo com a palavra de Deus, se eu amanhã não fizer, isso dá direito ao outro de voltar a puxar-me para a equipa dele. Dá, que é uma lei. É assim que as coisas funcionam. Então, o que é que Jesus veio fazer, como nós já vimos? Jesus veio pagar a nossa dívida. E porquê é que Jesus teve de vir? Porque agora há outra questão. Nós já percebemos que houve uma coisa, tínhamos uma dívida, éramos escravos e alguém tinha que vir pagar essa dívida. A questão é, porquê é que Jesus teve que vir? Porque nós não tínhamos condições de pagar a dívida. Naquele exemplo que eu dei, como eu tinha gasto todo o meu dinheiro para outras coisas, eu não podia pagar a dívida do 1 milhão que me tinham emprestado. Neste caso, estamos a falar de uma dívida espiritual, estamos a falar de uma dívida física. E a Bíblia também nos diz lá, eu não vos vou mandar abrir mais um versículo, mas a Bíblia nos diz, num salmo, que nenhum de nós pode pagar-se a si mesmo. Nenhum de nós pode pagar a sua própria vida. Portanto, eu não podia ser liberto por mim próprio. Eu não podia ser resgatado por mim próprio. Eu não podia sair da posição de escravo sozinho. E é aqui que nós começamos a entender o mistério da redenção chamado encarnação de Jesus. Aquelas letras gordas, não é? Em bold ou negrito, a piscar. Encarnação de Jesus não tem nada a ver com reencarnação. Quem tiver a ouvir, ao vivo, gravado, onde quer que seja, reencarnação não existe. Reencarnação é uma mentira que o mundo das trevas criou para as pessoas acharem, se eu hoje fizer asneira e morrer, amanhã eu volto e fico melhorzinho. Não existe isso. A Bíblia nos diz, do pó viemos, ao pó voltamos, um espírito que tem uma alma e habita um corpo, e ponto final. E podia-vos dar outros textos para justificar isso, mas a encarnação de Jesus, sim. Porque quando Jesus, Deus, se faz homem, Jesus encarnou como homem.
É um termo teológico que se usa, não tem a ver com mais nada. E porquê é que nós temos que entender este mistério? Porque temos que entender porque é que Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu enviar Jesus. Porque é que Deus olhou para o mundo a fazer tudo errado, naquele caso ainda era só Adão e Eva, e Deus decidiu enviar o seu Filho Jesus para resgatar a humanidade. Quando nós não temos este entendimento do resgate, nós não conseguimos perceber porque é que Deus, quando Adão e Eva pecaram, não fez assim e não disse, vamos voltar atrás, vá lá, serpente, fora de... Porque Deus cumpre as leis que Ele queria. Eu não acreditava num Deus que cada semana mudasse a lei quando desse jeito. Eu não sei o teu caso, mas eu, se acreditasse num Deus que uma semana o adultério é pecado, na outra não é porque é uma pessoa importante, uma semana roubar é pecado, na outra não é porque a pessoa tinha... Eu não acreditava num Deus que muda a sua lei todas as semanas. Por isso, Deus não podia fazer isso. O que é que Deus fez? Deus começou a preparar as condições para que o resgatador, que Deus já sabia que tinha que vir, que era Jesus, pudesse vir da forma certa resgatar. Por isso, Deus teve que se tornar um de nós. Um pouquinho como aquela música que nós cantámos há pouco. Jesus teve que se fazer homem. E porquê é que Deus teve que se fazer homem? Porquê é que Deus teve que se tornar um de nós? Lembram-se o que é que nós lemos no início? Só um igual, só um irmão, só um parente me pode resgatar. E Deus, para cumprir a sua lei, não podia resgatar lá do seu alto e sublime trono na humanidade. Estava a fazer a porcaria, desculpem a expressão toda cá em baixo. Então Deus teve que enviar Jesus para ser igual a ti, igual a mim, igual a ti, igual a mim, na carne. Porque obviamente Jesus foi concebido sem pecado. Jesus não pecou a vida toda para poder ter legalidade para chegar lá e naquele dia trazer as chaves do inferno e dizer: podes ter aí um império, mas nem as chaves do teu império tu tens. É por isso que Jesus teve que vir como nós. Jesus teve que se fazer um irmão. O que é que a Bíblia nos diz? Nós lemos no João 3,16, e Deus enviou o seu único filho, ou o seu unigênito. Mas quando Jesus subiu à cruz, passou a ser o quê? O primogênito. O nosso irmão mais novo, igual a nós. Então Jesus tinha toda a legalidade através da lei espiritual para resgatar a tua vida e a minha vida. Porque era meu irmão, era nosso irmão. Portanto, ele podia fazer o que só um irmão podia fazer. Só que Jesus, aqui a dívida não era de dinheiro, a dívida não era de bens, era uma dívida espiritual. Como tal, Jesus teve que pagar de uma forma espiritual, que foi com o seu sangue. Ou seja, deu uma vida para que todas as vidas pudessem ser libertas. E nós percebemos que Jesus veio fazer o pagamento de uma dívida. E qual foi a consequência dessa dívida? Voltando atrás sem voltar atrás. A Bíblia nos diz... Abre comigo, em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Para dar aqui um reforço num ponto muito importante, por causa da dívida. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Amém? Então, uma coisa que nós já vemos aqui é que a obra de cruz é uma vitória esmagadora sobre os principados, sobre as potestades, sobre as trevas. Mas o que é que aqui quer dizer com despojando os principados e potestades? Significa tomar os despojos. Significa retirar alguma coisa. Há pouquinho deu o exemplo da guerra, não é? Quando o exército tomava conta de um país, dominava sobre esse país e as pessoas ficavam escravos. E muitas vezes o que nós vemos no Antigo Testamento também era quando havia uma guerra, o exército que ganhava ficava com tudo o que era valor do exército que perdia. Temos esse exemplo de Davi, por exemplo, o Senhor já nos ministrou uma vez sobre a história de Ziclag, não é? Em que quando eles estão a chegar de uma batalha onde até nem entraram, viram que tinham levado as mulheres, os filhos, os animais, tudo queimado, eles foram lá, foram recuperar, trouxeram as famílias de volta e ainda trouxeram o que era de valor dos outros povos, ou seja, os animais, o ouro, a prata. A pergunta aqui é, o que é que havia de valor na mão dos principados e potestades que o Senhor Jesus pudesse estar interessado? A minha e a tua vida.
A única coisa de valor que o diabo tinha era a tua vida e a minha vida. Jesus não quis mais nada, porque Jesus é o dono do ouro e da prata. O Carlos pode ser montado no ouro, na prata, nos petróleos, nos diamantes, mas Jesus é o dono disso tudo. O Carlos não é, mas vai ser no nome de Jesus. O Senhor vai usá-lo para que o seu reino possa avançar cada vez mais. Mas a verdade é que o Senhor, Jesus tem tudo, mas Ele não tinha uma coisa que queria, que era a nossa vida liberta. Nós estávamos lá presos, estávamos lá escravos. Então, no momento em que o Senhor Jesus paga a nossa dívida, quando é que Jesus paga a nossa dívida? Quando Jesus, a Bíblia nos diz, que Jesus diz assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, está consumado. É nessa altura que o Espírito do Senhor volta ao Pai. A Bíblia nos diz que o véu se rasga de alto a baixo e um novo e vivo caminho é aberto entre nós e Deus. Nessa altura, o Senhor Jesus pagou a dívida de cada um de nós. Qual é a diferença? É nós termos de tomar posse dessa dívida que foi paga. Porque imaginem o seguinte, voltando aqui ao meu exemplo do meu negócio das bananas. Se o Carlos fosse pagar a minha dívida de 1 milhão e me dissesse assim, a tua dívida está paga, e eu não exercesse o direito de ser resgatado, eu continuava a ser escravo do Alcemar. Era ou não era? Ele pagou a minha dívida, ele chegou lá, bateu a nota, bateu 1 milhão, liga-me a seguir, não, isto era em Levítico, ele não podia ligar, ok. Ele avisa-me, está pago. Mas eu tenho que dizer, ok, está pago, sou livre. Se eu não disser está pago, sou livre, eu continuo lá. Por isso é que nós temos que dizer com a nossa boca, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor. Eu tenho que reclamar o pagamento da minha dívida. Eu tenho que reclamar o resgate que foi feito. Se eu não reclamar, por isso é que anda milhões de pessoas aí sem saber que Jesus já fez o que tinha que fazer. Jesus não tem que fazer mais nada. Jesus já chegou lá e disse, são todos libertos, mas cada um tem que reclamar a sua liberdade, cada um tem que reclamar o seu resgate, senão ele continua de uma forma ardilosa, mentirosa, não é ele, ele continua de uma forma mentirosa, ardilosa, a influenciar pessoas, vidas, famílias, países, quando já não tem esse direito legal, mas como ninguém vai lá e diz, eu não quero mais, eu quero ser de Jesus, ele vai exercendo. E é isso que não entrou, se calhar, ainda nas nossas mentes como igreja. E temos que falar isso mesmo para nós, na nossa casa, em todo o lado. Porque quando Jesus paga a nossa dívida, todo o domínio que o diabo tinha sobre mim foi dissolvido na mesma hora. Tipo, estão a ver aquelas pastilhas efervescentes de vitamina C que a gente põe na água para tomar. Aquilo dissolve. O domínio que ele tinha é dissolvido. A legitimidade que ele tinha de agir na minha vida dissolve-se ali e aquilo desaparece tudo. Até eu dar novamente. Se eu não der, ele não consegue. E isso é importante, nós percebermos isso. Por isso, nunca mais acredites que o diabo tem algum domínio sobre a tua vida. Nunca mais acredites que o diabo tem algum direito sobre a tua vida. Mais do que isso, não lhe voltes a dar nunca mais direito. Nunca mais voltes a dar o direito a Satanás de ele poder exigir o que quer que seja da tua vida. Se ele alguma vez, ele ou alguém usado por ele, porque, lembre-me, a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra a pessoa que nos faz mal, que nos trata mal. A nossa luta é contra os principados e as potestades, aqueles a quem Jesus despojou. E que nós às vezes voltamos para lá. Mas quando nós não voltamos para lá, quando nós sabemos que estamos firmes com Jesus, sabemos que o sangue de Jesus cobre a nossa vida, quando alguém te vier lembrar de quem tu eras no passado, do tempo em que estavas lá nos despojos, lembra que isso era o teu passado, que o teu futuro é com Jesus. E não caias nisso, não caias nessas esparrelas. Não lhe voltes a dar nenhum direito. Sabes porquê? Porque a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus nos recolheu como sua propriedade. Jesus não nos recolheu como escravos. Tinha esse direito, mas recolheu-nos como sua propriedade. Lembram-se daquela passagem em que os discípulos estão a falar com Jesus e Jesus às tantas lhes diz, hoje já não são mais meus servos, são meus amigos. Algum deles era servo de Jesus? Jesus estava a falar espiritualmente, falando porque Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia o que ele vinha fazer, Jesus sabia que ele ia ser o Senhor de todos eles, mas naquele momento lhes disse, não são mais servos, são meus amigos. Porquê? Porque Jesus não nos comprou para sermos escravos dele. Jesus comprou-nos para sermos família dele.
para termos uma igreja, para termos o Espírito Santo a ministrar-nos, a pastorear-nos. Jesus comprou-nos para isso. Mas deixem-me fazer aqui um parênteses que hoje ainda não tinha feito. E se eu não fizer, isto fica mal. Depois não dá para sair aí nos memes dos YouTubes. Sabem porque é que às vezes nós temos muita dificuldade, e não estou a falar de finanças sem pedir finanças. Sabem porque é que nós às vezes temos muita dificuldade em entregar o nosso dízimo? Em devolver o nosso dízimo ao Senhor. O dízimo são 10%. Sabem porque é que nós temos dificuldade? Porque não entendemos esta redenção que Jesus fez sobre nós. Porque quando o Carlos me comprou, quando o Carlos pagou e me comprou, o Carlos ficou com direito de tudo o que era meu. Quando Jesus me resgatou, Jesus não tem direito a 10% do que é meu. Jesus tem direito a tudo o que é meu. Jesus comprou-me àquele a quem eu era escravo e tudo o que era meu é dele. Mas Jesus é tão bom que diz assim, 50% são para ti. Os 10% é a mostra da tua fidelidade sobre quem te resgatou. O que eu quero mesmo, isto não está Jesus a dizer, mas estou eu a dizer com propriedade, o que eu quero mesmo é os 100% do teu coração, dos teus olhos, da tua boca, do teu casamento, da tua família, do teu dia-a-dia, da tua santidade e da tua adoração. Esses eu quero os 100%. Porque quando eu tenho esses 100%, tu não voltas para aquele lado. Tu ficas aqui do lado daqueles que te compraram para seres santo e adorar o Senhor. É isso que é importante nós percebermos, que Jesus nos quer por inteiro. Jesus não nos quer só ao domingo quando nós estamos na igreja. Jesus quer-nos à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado. Jesus quer-nos em todo o tempo. Mas deixa-me mostrar-te. Eu no início falei da consequência de Adão, não é? Quando Adão pecou, a consequência foi sermos escravos. Mas quando Jesus nos resgatou, também tem uma consequência. Eu vou-te pedir pela última vez para abrir a Bíblia, no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9 e versículo 10. Vou-te mostrar qual é a consequência de termos sido comprados por Jesus. Diz lá em Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Diz assim no 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Amém. Então, esta é a consequência de Jesus nos ter resgatado. Jesus nos resgatou não para sermos escravos, para sermos reis e sacerdotes e reinarmos na terra. Como é que eu posso reinar na terra hoje? Não esperar pelo dia em que o Senhor Jesus volte, após bodas do Cordeiro. Como é que eu posso reinar já hoje? Sendo testemunha de Jesus em todo o lado. Sendo testemunha de Jesus, em primeiro lugar, na minha casa, em segundo lugar, no meu trabalho, na minha escola, na minha rua, no meu prédio. Sendo testemunha de Jesus, aí é que eu sou rei e sacerdote, aí eu estou a reinar sobre a terra. Por isso, não atrases mais o propósito que Deus tem para ti. Não fiquemos felizes porque fomos resgatados, mas, ok, felizes, contentes, gratos, mas vou fazer o meu papel. O meu papel é o quê? Ser rei e sacerdote. Lembram-se, depois da outra passagem de Pedro, nação eleita, propriedade exclusiva. Há versões que dizem adquirida por Deus. O Senhor nos adquiriu como a sua propriedade exclusiva para sermos reis e sacerdotes. Então, o Senhor hoje nos está a dizer não só sermos resgatados, não só sermos testemunhas, mas levantarmos a partir de hoje, na nossa casa em primeiro lugar, como reis e como sacerdotes. Tanto o homem como a mulher, como os filhos, todos nós temos que nos levantar como reis e sacerdotes. Vê tu bem, quem é o Rei Todo-Poderoso? É o nosso Deus. Ele tem algum medo de eu ser rei também? Quem é o sumo sacerdote a quem nós rendemos a nossa adoração? Jesus. Ele tem medo de eu ser sacerdote? Não. Porque ele sabe que o nível dele é o nível dele, o meu nível é o meu nível. Então eu não posso ter medo de, em casa, marido, esposa, filho, começar a exercer o meu papel de rei e de sacerdote, cada um no nosso nível. Jesus continua a ser o sacerdote da minha casa. Jesus continua a ser o rei da minha casa. Mas eu vou-me levantando. Como é que eu me faço para me levantar? Deixa-me fazer aqui um outro parênteses interessante. Eu não sei se vocês sabiam, mas uma das coisas... Eu não sabia. Uma das coisas que eu aprendi agora quando a Rainha Elizabeth morreu, e até há um filme sobre isso, eu não sabia, é que o pai dela
quando subiu ao trono, portanto, o rei anterior à Rainha Elizabeth, ele era gago. Não me recordo, não sei qual era o nome dele. Acho que era Jorge, não era? E o King George era gago. Então o que é que ele fez? Quando ele soube que ia ser rei, porque estava-se a aproximar o momento em que o rei anterior ia para o jubíleo, ele começou a fazer o quê? Começou a ter aulas de dicção com professores de fala. Porque ele dizia, eu não posso ser rei e discursar perante o meu povo, gaguejar. Obviamente, não era uma gaguez extrema, mas ele sabia, eu não posso, com que autoridade eu venha à janela do palácio e diga ao meu povo para nos levantarmos numa guerra para não sei o quê, se eu gaguejar. Então ele começou a fazer o quê? É preparar-se. E ele não teve medo de ultrapassar isso, não teve medo de sair da sua zona de conforto, não teve medo de enfrentar esse desafio. Então isto para dizer o quê? Talvez tu hoje ainda gaguejes e eu como rei e como sacerdote. Se calhar ainda achamos que não somos capazes, ainda não sabemos orar, ainda não jejuamos, se calhar não sabemos isso tudo. Prepara-te. O rei teve que arranjar um professor. Nós já temos um que se chama Espírito Santo. Não sabes como fazer, pede ajuda ao Espírito Santo. Mas que hoje a gente se levante e não atrasemos mais o propósito que Deus tem para nós. Porque se o Senhor te comprou, se o Senhor nos comprou para sermos reis e sacerdotes, chega de agir como escravo e comer a bolota. Chega de agir como escravo de Satanás e comer os restos que ele nos dá, ou as coisas maravilhosas que nos dá. E a gente começa a agir como rei e sacerdote. Se tiver que só comer pão e água, como pão e água, mas estou um rei e um sacerdote do Senhor. Não preciso comer lagosta todos os dias. Agora, que eu não me deixe deslumbrar com aquilo que o mundo me oferece, mas que eu me levanto como rei e sacerdote em tudo o que eu faço. Em primeiro lugar, na minha casa. Porque o tempo de eu olhar para ali, já lá vai. Hoje é tempo de eu não olhar mais para os problemas. Eles existem, mas hoje é tempo de eu não olhar mais para as dificuldades. Existem, mas hoje não é tempo de olhar para elas. Hoje é tempo de não ouvir mais as vozes do mundo, porque eu sou rei e sacerdote. Vocês acham que um rei de uma nação se preocupa com as vozes que andam ali só a criar confusão? Não. Ele levanta a sua voz com a autoridade e sobre essas vozes ele cala essas vozes que estão a criar a rebelião. Não estou com isto a dizer que a gente vai ter que falar mais alto que ninguém, mas vamos ter que dobrar o joelho como ninguém. Vamos ter que jejuar como ninguém. Vamos ter que adorar como ninguém, como se não houvesse amanhã mesmo. E aí sim, nós somos reis e sacerdotes. Então, em vez de olhar para os problemas, que a gente possa olhar para a cruz. Em vez de olhar para as dificuldades, que a gente possa olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não na cruz, mas que já esteve lá a dar a sua vida por nós, a resgatar-nos. E em vez de ouvirmos as vozes do mundo, que a gente possa ouvir as vozes do nosso Redentor, porque Ele vive. E como diz aquela música, como Ele vive, posso crer no amanhã. Como o meu Redentor vive, eu sei que não sou mais escravo, que não estou ali mais na lama. Eu sei que eu vim de lá, mas eu sei que se depender de mim, não volto mais para lá, porque o Senhor me chamou para ser rei e sacerdote. Atenção, eu não estou a dizer ser rei e sacerdote para a gente agora andar aí, tipo, encher o peito de ar. Não, eu sou rei. Não. Rei e sacerdote como o Senhor Jesus vim para servir e não para ser servido. Vim para obedecer, é rei e sacerdote, sempre com o exemplo de Jesus. Não te deixes mais enganar pelas armadilhas, pelas falácias com que o diabo, através da cultura do mundo, nos tenta conquistar. Porque ele sabe, nós, cristãos evangélicos, que um dia dissemos, Senhor Jesus vem morar no meu coração, Senhor Jesus, me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, não quero ser mais o mesmo. Senhor Jesus, eu hoje declaro que és o meu Senhor e o meu Salvador e que a minha vida vai ser dependente de Ti. Nós que dissemos isso um dia, o diabo não nos consegue arrastar a menos que nos engane. Ou então nós mudamos radicalmente a nossa forma de pensar e entendemos que o nosso resgatador não justifica. Eu acho que ninguém vai por aí. Eu acho que nós muitas vezes somos enganados fruto das dificuldades, dos problemas, das coisas que acontecem. Nós somos enganados e somos atraídos porque até o povo tem um ditado que diz que nem tudo o que luz é o ouro. Quer dizer o quê? Nem tudo o que é agradável aos olhos é bom para mim. Por isso a Bíblia nos diz tudo vos é lícito, mas nem tudo nos convém. E nós temos de ter essa sabedoria. Então não te deixes enganar pelo diabo. Sabe porquê? Porque hoje tu és livre.
Hoje nós somos livres, não porque o Senhor nos está a ministrar, mas porque nós decidimos escolher Jesus, nós decidimos seguir Jesus, nós decidimos mudar. E como nós vimos aqui, através desta ministração, o Filho do Homem nos libertou. Então, se até hoje eu tenho alguma dúvida, alguma questão sobre quem é Jesus na minha vida, que a partir de hoje eu consiga entender que Jesus não é somente o Filho de Deus vivo. Jesus não é somente o Senhor que fez milagres durante 3 anos, o Senhor que impactou o mundo inteiro. Jesus é o teu e o meu resgatador, é o nosso Redentor. E é por esse milagre da redenção que nós hoje podemos dizer: eu sou livre em Cristo Jesus. Amém? Então, se crês nisso, fica de pé no teu lugar para nós podermos orar juntos, para que o Senhor nos possa ministrar. Talvez nesta nossa caminhada, quem não conseguir estar em pé, sem stress. Talvez nesta nossa caminhada nós por vezes possamos não conseguir, nem sempre fizemos tudo bem. Nem sempre nos portámos como reis e sacerdotes. Mas o que o Senhor hoje nos está a dizer é que não interessa a forma como nós começamos, interessa a forma como nós vamos terminar. E o que o Senhor nos quer transmitir hoje é que talvez nós nunca tivéssemos esta visão abrangente do que é redenção, do que é ser resgatado, do que é comprado. Todos nós ouvimos, eu já tinha ouvido milhares de vezes, para não dizer milhões, que o Senhor nos comprou por um bom preço, mas nunca tinha tido esta noção do que é que comprou, o que é que estava ali em causa, porque é que Jesus teve que vir como um homem só para fazer o seu ministério e não precisava, podia ter usado um profeta para fazer as coisas todas. Mas hoje eu creio que o Senhor hoje tocou fundo nas nossas vidas, eu creio que o Senhor hoje nos mostrou aquilo que nós precisamos dele. Eu gostava que tu pudesses fechar os teus olhos para eu orar por ti. Eu gostava que tu, se conseguires, enquanto estás de olhos fechados, lembra-te do Jesus que foi à cruz. Lembra-te do Jesus que, sem culpa nenhuma, ficou despido à frente de toda a gente. Lembra-te do Jesus que, sem culpa nenhuma, levou 39 chibatadas ou chicotadas, como quiseres, nas suas costas. Lembra-te do Jesus a quem chamaram de mentiroso. Podes lembrar desse Jesus lá na cruz e o povo passava e lhe cuspia. Lembra-te desse Jesus lá na cruz a quem colocaram uma coroa de espinhos que fazia dores inimagináveis. Lembra-te do Jesus que antes de chegar à cruz foi humilhado a passar com a cruz às costas à frente de todo o povo. E o peso dos nossos pecados era tão grande que alguém teve que pegar na cruz para o levar. O nosso pecado era tão grande. Mas Jesus não desistiu. Jesus não derramou uma lágrima. Jesus derramou sangue, porque o sangue era o sangue que nos trazia vida. A lágrima trazia somente compaixão, a lágrima traria dor, mas o sangue de Jesus trouxe-nos vida. E esse sangue nos permite hoje dizer que a dívida foi paga. Não foi em euros, não foi em dólares, não foi em reais, não foi em libras. A nossa dívida, que era uma dívida espiritual, a nossa dívida foi paga com o sangue de Jesus. Senhor Jesus, nos entregamos hoje nas Tuas mãos. Hoje entendemos, talvez de uma forma como nunca tínhamos sentido, tão profundo, a importância de termos um Redentor, a importância de cantarmos que o nosso Redentor vive, a importância de dizermos que houve alguém que nos resgatou. Sim, o Senhor nos tirou lá da lama, o Senhor lá nos tirou do monturo e nos fez assentar nos príncipes celestiais. E hoje nós te agradecemos por isso. Senhor Jesus, eu entrego as nossas vidas, a vida de cada um dos meus irmãos, a minha própria vida nas Tuas mãos, Senhor. Te peço que nos dês a força, que nos dês o ânimo, que nos dês a coragem para não voltarmos mais ao lugar de onde um dia viemos. Um lugar onde nos tentam diariamente, que nós possamos escolher diariamente a Tua cruz, que nós possamos escolher diariamente seguir-te, que nós possamos escolher diariamente sacrificar a nossa própria vontade, os nossos desejos e os nossos sonhos para seguir os Teus. E eu oro, Senhor, para cada um dos meus irmãos, possa hoje ser cheio do Teu Espírito Santo de uma forma que consiga entender isso, que consiga entender essa dor espiritual do dia em que
decida voltar atrás, mas consiga entender também a alegria espiritual de ser rei e sacerdote. Fortalece-nos nesta manhã, Senhor. Que a gente possa olhar para a Tua cruz, que a gente possa ver que a Tua cruz tinha lá os nossos pecados, a Tua cruz tinha lá a nossa desobediência, a Tua cruz tinha lá as tentações onde nós caímos, a Tua cruz tinha a nossa boca quando fala coisas erradas, a Tua cruz tinha o nosso corpo quando faz coisas erradas, a Tua cruz tinha a nossa falta de amor pelo próximo, a Tua cruz tinha a nossa falta de amor pelo Deus Todo-Poderoso. Tudo estava na Tua cruz, Senhor. E como nós lemos no início, da mesma forma que foi necessário que no deserto fosse levantada a serpente, foi necessário que fosse levantado o madeiro, para que aquele que é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem pudesse ser ali naquele madeiro, pagar o nosso preço e a nossa vida, para hoje termos vida e vida em abundância. Pai, ministra em cada um dos meus irmãos nesta manhã, Senhor. Que cada um possa entender a importância de olhar para a cruz e ver esse Jesus poderoso. Repete assim comigo. Eu sei que não estou sozinho. Eu sei que Jesus me ama. Com os meus defeitos, Jesus me ama. Com as minhas falhas, Jesus me ama. Sou rei e sacerdote, porque Jesus me ama. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado por esse amor que não dá para entender, que não dá para explicar. Nós podemos ministrar a Tua palavra, Senhor, mas explicar o Teu amor não dá para explicar. Está acima do nosso entendimento humano, está acima do entendimento de quem falha, está acima do entendimento de quem peca, está acima do entendimento de quem por vezes se sente sozinho. Naquele dia mais sombrio da tua vida, naquele momento mais sombrio, lembra-te o que o Senhor Jesus disse naquela passagem do bom samaritano, que Ele deu as moedas ao estalajadeiro para cuidar de nós até que Ele voltasse. E que depois o Senhor Jesus nos disse: não vos deixarei sós. Mesmo no dia que te sentes mais sombrio, tu não estás só. Tens um Espírito Santo que te ajuda, que te conforta, que te consola. E tens uma igreja que ora por ti. Tens uma igreja que, dentro das tuas limitações, busca da tua vida e cuida da tua vida. Pega no pão na tua mão direita. Senhor Jesus, nós hoje vimos diante da tua cruz te agradecer por seres o nosso resgatador. Vimos diante da tua cruz declarar que hoje entendemos que fomos comprados porque éramos escravos, não é apenas uma palavra. E hoje declaramos que não voltamos mais a ser escravos de Satanás. Hoje declaramos para os céus e o inferno ouvirem: o Senhor Jesus nos comprou, nos fez reis e sacerdotes e nós servimos-lo com todas as nossas forças todos os dias da nossa vida. É o que declaramos no nome de Jesus. Podemos comer o pão. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo, santo, santo. Toda a honra, toda a glória são para ti, Jesus. Deus poderoso, aleluia. Senhor Jesus, nós hoje temos aqui nas nossas mãos este copo de sumo que simboliza o teu sangue. Mas só temos este cálice na mão porque tu escolheste não deitar o cálice fora. E tu pediste para pudesses ser liberto, mas fizeste a vontade do Pai. Por isso nós temos que estar gratos, Senhor. Porque tu foste em frente. Tu foste em frente e subiste àquela cruz. Tu foste em frente e foste maltratado, Senhor. E façam em memória de mim esta ceia. Comam da minha carne e bebam do meu sangue até que eu volte. Foi o que o Senhor Jesus nos disse.
Não disse isto com lágrimas, sabendo o que lhe ia acontecer. Disse isto com alegria. Porque cada vez que estivéssemos a cear, estávamos a declarar que não foi em vão o que Ele fez naquela cruz. Nós podemos estar com lágrimas nos olhos, mas Jesus está com alegria no coração, porque estamos a cumprir algo que Ele nos mandou fazer. Obrigado, Senhor Jesus. Nós hoje declaramos com o Teu sangue no nosso cálice, que a nossa vida está coberta pelo Teu sangue, Senhor. Que a nossa casa está guardada pelo Teu sangue. Que o nosso casamento está guardado pelo Teu sangue. A nossa aliança de casamento é contigo também, Senhor Jesus. É uma aliança a três, com o Todo-Poderoso. Hoje declaramos que os nossos filhos estão guardados debaixo do poderoso sangue do Senhor Jesus. Hoje declaramos que a nossa vida está coberta pelo sangue de Jesus. Senhor Jesus, nós não queremos somente declarar que hoje entendemos que somos reis e sacerdotes. Nós queremos nos posicionar dessa forma. Então hoje a Tua Igreja te diz que a partir de hoje, Senhor, a partir de hoje o nosso posicionamento não vai ser mais de um escravo lamuriento, de um escravo murmurador, de um escravo entristecido, mas de um rei, de um sacerdote que honra, que louva, que adora, que levanta a sua voz mesmo no meio da tempestade, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. E porque Ele vive, eu posso crer no dia de amanhã. Declaramos que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que queremos que Ele cuida dela. No nome de Jesus, podemos beber. Vai falando com o Senhor, vai declarando palavras de amor a Ele. Não saias deste tempo poderoso. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Deus enviou Seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. De quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, bem sei então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei,
vitória. Vem na glória com Deus Jesus, que vivo está. Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, glória a Deus. Deus é bom, o nosso Redentor vive. Jó disse isso no meio da dificuldade, no meio das feridas, no meio da dor. E ele ainda não tinha visto face a face Jesus como nós. Por isso, para nós é mais fácil. Que a gente se lembre que Ele está vivo, não se esquece de nós e nos ama com as nossas falhas, com as nossas dificuldades. Senhor, nós oramos por cada pedido de oração que foi feito na Tua igreja, Deus. Nós sabemos, Pai, sabemos que Tu não tens a mão mirrada, Tu tens a mão estendida para abençoar. Por isso entregamos, Senhor, cada enfermidade, cada necessidade de resolução de problemas, cada necessidade familiar, Senhor, cada problema que foi colocado aqui, nós entregamos no trono da Tua graça agora, Senhor, declarando que as Tuas respostas, Senhor, serão as respostas certas no momento certo, Deus, porque Tu não te atrasas, Tu vens no tempo certo e oramos, Senhor, por respostas, oramos por documentos, oramos por portas abertas, oramos por transformação do nosso caráter, transformação do nosso coração, Senhor. E de igual modo, Senhor, nós agradecemos as dádivas da Tua igreja, agradecemos cada dízimo, cada oferta, agradecemos, ó Pai, porque o Teu povo entendeu os Teus princípios, Senhor, e não quer ficar fora deles. Então nós abençoamos cada casa, Senhor, abençoamos cada emprego, abençoamos cada negócio, abençoamos cada empresa, declarando que não virá, Senhor, nenhuma circunstância, nenhuma situação onde o Senhor não seja o Senhor da provisão como tem sido até hoje. Declaramos que não faltará farinha nas nossas amassadeiras, não faltará azeite nas nossas botijas. Pode subir tudo aí, mas o Senhor nos dará a provisão para que nada nos falte e para podermos ajudar ainda o pobre, o desfavorecido, o órfão e o necessitado e a viúva. Eles podem não conhecer Jesus, mas através do nosso coração irão conhecê-lo, porque o nosso Redentor vive e podemos crer no amanhã. Amém? Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo seja com cada um de nós, até que o Senhor volte para perto de nós ou nos recolha para perto dele. Tenha um final de mês fantástico, tenha um início de mês que vem já a seguir noutra semana fantástico, mas acima de tudo, lembra-te onde tu estiveres, onde o Senhor te colocar esta semana, lembra-te que Ele vive, que não estás só. Se te chamarem nomes, se te tratarem mal, Ele está contigo nesse momento. Se disserem que não vales nada, se te caluniarem, lembra-te, o cristão vai ser caluniado, o cristão vai ser maltratado, mas Ele está contigo e não te abandonará nunca, em nenhum dos dias. Se é esse homem, essa mulher que faz a diferença nesta nação, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada. Amém.